por favor, pegue a palavra do Senhor, por gentileza, pegue a palavra de Deus e abra no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, eu quero ler com você o versículo de número 7. Filipenses 4, versículo de número 7. Assim que você achar, diga glória a Deus. O glória a Deus é para que eu saiba que você encontrou, porque é fundamental que nós façamos a leitura inicial juntos. Queridos, Deus deseja que nós tenhamos e venhamos viver em paz. Mas às vezes não alcançamos essa bênção, porque ter paz é ser abençoado. Não por causa de Deus, não porque Deus não permite, Deus quer que nós tenhamos paz, mas por conta de nós mesmos. Somos nós que não alcançamos essa paz. E o diagnóstico no tocante à nossa paz é dado mediante ao estado da nossa mente. Dependendo de como estão os nossos pensamentos, nós poderemos concluir, saber se estamos em paz ou não. Como estão os teus pensamentos hoje? Eu gostaria de hoje e nos próximos 2 domingos falar com você acerca dos inimigos da nossa mente. E eu preparei 3 estudos para trazer hoje e nos próximos 2 domingos acerca desse assunto. Os inimigos da nossa mente. Porque Deus quer que nós tenhamos paz, mas dependendo de como estiver a tua mente, ou seja, os teus pensamentos, você vai ter a certeza, você vai concluir se você tem paz ou não. Quantos encontraram Filipenses 4, versículo 7? Diga glória a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Então, entendendo e partindo do princípio, superando essa questão de ter uma mente com os pensamentos que nos leva à paz, nós vamos falar sobre os inimigos da mente. E hoje nós falaremos acerca da lealdade dividida, ou seja, dos pensamentos divididos. Isso prejudica muito a nossa paz e a nossa vida com Deus. Quantos creem que o Espírito Santo tem uma palavra para nós? Diga amém. Então eu leio e você lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós cristãos nos cumprimentamos com a paz. Então, antes de aplaudirmos, procura uma só pessoa e diga assim: que a paz do Senhor esteja na sua vida. Procura uma só pessoa e diz: que a paz do Senhor esteja na sua vida. Quantos recebem essa paz? Diga glória a Deus. Se você estava sem paz, nos próximos dias você vai aprender a como encontrar essa paz. Amém? Então vamos dar agora
para o Príncipe da Paz. Uma linda e poderosa salva de palmas nessa manhã. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus, maravilhoso, glorioso, bendito, santo, poderoso, que um dia voltará, o Príncipe da Paz, igreja. Senhor querido e amado, seja engrandecido e exaltado nesta manhã aqui nesse lugar, e onde quer que esteja uma pessoa agora, te aplaudindo e te exaltando, derrama graça, virtude e poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, que o homem diminua, que o Senhor cresça. Remova, Senhor, os impedimentos e não permita que nada atrapalhe a pregação da tua palavra. Envia a tua palavra hoje, agora, nesse instante, com unção, com poder, autoridade, ensinamento, revelação, e especialmente com paz a todos que estão aqui, a todos que me ouvem pelo rádio, a todos que me assistem pela internet, e que esta palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga que a paz esteja comigo. Sentem-se, por favor. Inimigos da mente. Primeiramente, lealdade dividida. E o que é isso? Dualismo, que é a condição de sermos atraídos ao mesmo tempo para direção opostas. Dúvidas, pensamentos diversos. E à luz da palavra de Deus é fundamental que nós venhamos entender. E a primeira coisa que eu quero ressaltar com você é o que disse o Senhor Jesus aqui em Mateus no capítulo 6. Vamos cuidar da nossa mente, é fundamental cuidar da nossa mente. Mateus capítulo 6, eu vou ler com você o versículo de número 24, aonde o Senhor Jesus diz assim para nós, veja, Mateus 6, igreja, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Primeira coisa que nós temos que decidir é o Deus que verdadeiramente nós iremos servir. É importante que você defina isso na sua mente. E essa definição, ou essa escolha, ela é provada, ela é constatada pelas suas obras, pelas suas ações. Porque pode parecer que não, e até aos ouvidos de alguns pode soar estranho e até um absurdo. Mas o fato é que ainda assim, depois de, quem sabe até anos, tem pessoas com essa dúvida na mente, de servir a Deus ou de não servir a Deus, sendo aqui gentil para não dizer servir ao mundo. Mas pastor, quem em sã consciência, qual cristão, sabendo da verdade, ainda tem dúvidas do Deus que deve servir? As atitudes, o comportamento, o testemunho dado é que mostra isso. Porque ainda que a pessoa saiba, e realmente ela sabe,
ela ainda está com a mente dividida, porque ela até na igreja vem, ela tem feito tudo aquilo que é necessário para servir, como por exemplo, depois de algum tempo, batizar nas águas, e aí ela vem sempre participar da comunhão, da Santa Ceia, ela participa das reuniões. Mas no seu dia a dia, na sua vida rotineira, ela toma atitudes, ela tem comportamentos que mostram que ela ainda não tomou a decisão inteiramente. Porque a mente dela ainda é confusa acerca das coisas da fé e acerca das coisas do mundo. E às vezes, ela ainda, ao conhecer o que diz a Escritura por meio da leitura, ou por meio de pregações como esta, ela ainda questiona. Ela ainda tenta adaptar os seus prazeres, as suas vontades, o seu comportamento, que na grande maioria das vezes, para quem está com a mente dividida, são comportamentos errados, que fogem do padrão bíblico. Ela ainda tenta encaixar o comportamento errado no que está escrito. Ou seja, ela ainda não tomou verdadeiramente a decisão, a mente dela ainda está confusa. Eu vou à igreja, eu me sinto bem lá na igreja, é uma das coisas que a gente mais ouve. Eu me sinto muito bem na igreja, o momento do louvor é maravilhoso. Tem pessoas que se sentem bem no ambiente de culto, tem pessoas que gostam da pregação, tem pessoas que já entenderam o poder que a oração tem, mas ainda assim, há coisas na sua vida, há atitudes, há comportamentos na sua vida que a pessoa ainda não consegue largar, ela não consegue soltar. E a mente dela ainda está confusa, porque ela não sabe se ela mergulha de cabeça na palavra, nas coisas da fé, nas coisas de Deus, ou se ainda ela vai se permitir as obras da carne e as obras do mundo. E isso é muito perigoso. E muitas pessoas acabam se afastando por conta disso, porque o tempo passou, mas a pessoa ainda não decidiu o Deus que quer servir. Muitos momentos da história, o povo de Israel esteve em uma situação como essa. Para citar rapidamente aqui, que eu creio que é do conhecimento de todos, mais precisamente na época do profeta Elias, Elias lançou uma proposta definitiva para o povo de Israel, quando ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então sigam a quem? Sigam a Deus. E se Baal é Deus, então sigam a Baal. Só que o mais interessante é que a palavra Baal também significa Senhor. E quando o povo estava cultuando e adorando a Baal, eles, fazendo uma confusão, também achavam que estavam cultuando ao Senhor. E essa confusão na mente acontece também nos dias de hoje, porque tem gente que está com a vida muito fora do padrão bíblico e acha que de igual modo está cultuando ao Senhor. Tem gente que está fora dos preceitos da palavra, mas acham que estão agradando ao Senhor. Para ser bem direto, tem gente que acha que está servindo a Deus, mas está servindo a Baal. Amém? E essa confusão não pode existir na sua mente. O irmão Tiago, na sua carta, ele disse o seguinte, eu quero que você leia comigo aqui, Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículo de número 4. Tiago 4, versículo 4.
É um tanto incisivo a maneira que Tiago fala, mas para que nós venhamos resolver essa confusão que muitas vezes está na mente de muitas pessoas, nada melhor do que a verdade. E uma verdade dura, uma verdade incisiva, uma verdade constrangedora. A pessoa só sente algo que lhe é falado quando lhe constrange. Se não houver o constrangimento, se não mexer com a pessoa, não há efeito nenhum. E Tiago disse assim, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, veja bem, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, igreja? Inimigo de Deus. Amém? Aí mais uma vez vem aquela questão, mas pastor, eu não sou amigo do mundo, por consequência, eu não sou inimigo de Deus. Mas sempre, que é algo que eu falo aqui com muita frequência, porque eu acredito que é um exercício de fé que nós temos que fazer, nós temos que avaliar o nosso testemunho, avaliar o nosso comportamento, a nossa conduta, para que venhamos concluir se realmente somos amigos de Deus ou amigos do mundo. Se verdadeiramente estamos servindo a Deus ou servindo a Baal. É o teu testemunho, são as tuas atitudes que determinam, não aquilo que você fala. Tem um ditado verdadeiro: quem tem boca fala o que quer. Sim ou não? Mas quem disse que tudo aquilo que é falado é verídico, é verdadeiro? A palavra não diz que a fé sem obras ela é morta? A palavra não diz, mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando eu tenho obras, eu não tenho que estar me justificando. Amém? Eu não tenho que estar me explicando. Eu não tenho que estar querendo falar nada. Todo mundo vai ver. Quando a pessoa tem que se explicar demais, já está errado. Quando a pessoa tem que justificar demais, já tem coisa errada no meio. Quando a pessoa tem que se defender além da conta, algo já não está no lugar. Agora, quando a pessoa tem obras, as obras, o testemunho, as atitudes dessa pessoa verdadeiramente irão revelar quem ela é. Amém? Se você está cocheando entre dois pensamentos, é de suma importância que você deixe de cochear hoje. Se a tua mente ainda está dividida entre as coisas da fé e entre as coisas do mundo, você sabe o lado que você tem que escolher. Seguindo ainda dentro desse contexto e mais precisamente na carta de Tiago, veja o que diz o capítulo 1, versículo 8. Muitas vezes as pessoas sofrem porque não conseguem fazer suas mentes decidir em que direção deve ir. Amém, pessoal? Às vezes o corpo da pessoa está na igreja, só que o coração dela está no mundo. O corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Isso é uma condição interessante se analisar, sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas têm medo de ir para o inferno. É ou não é? Mas ao mesmo tempo a grande maioria não faz por onde ir para o céu. Medo do inferno, mas sem obras, sem atitudes, sem testemunho.
Ah, pastor, mas o senhor já pregou inúmeras vezes e todo mundo sabe que a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Mas quem está na graça e na fé tem obras. Obras santas. Obras que agradam a Deus. Essa é a diferença. Ser bom não salva ninguém, mas o salvo é bom. Quem entende isso? Fazer o bem não vai salvar ninguém, mas quem é salvo faz o bem. Dar um testemunho santo e de cristão não é fator determinante para a salvação, porque a salvação foi nos dada pelo sacrifício da cruz. Sim ou não? Mas quem valoriza e quem tem a graça e o sacrifício da cruz na sua vida, tem um testemunho santo, tem um testemunho cristão. Essa é a diferença. E aqui, Tiago capítulo 1, versículo de número 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem traduções que está escrito assim: não são firmes e não sabem o que fazer. Quantos aqui creem no sacrifício da cruz e que Jesus morreu para nos salvar e que pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus? Se essa graça, se esse sacrifício está na sua vida, você vai dar testemunho santo, você vai dar testemunho de cristão. Amém? E você não vai mais ficar com a sua mente dividida entre servir a Deus e ao mundo, entre servir ao Senhor conforme diz a Escritura ou fazer conforme o curso do mundo. Eu vou falar uma coisa: não se doa, mas se constranger, se constranja. Cuidado para não envergonhar e não escarnecer o nome do Senhor com a sua vida, com o seu comportamento. É pesado ser cristão. Amém? Tu pode fazer uma coisa errada e uma outra pessoa junto com você a mesma coisa. O peso para você sempre será maior. Os dedos apontados em tua direção sempre serão mais, porque você é cristão. Você vem à igreja. E as pessoas, elas têm uma visão acerca de nós, que, por exemplo, a maioria aqui trabalhou a semana inteira, acredito que praticamente todos, poderiam ter ficado em casa, descansando. No início da manhã estava escuro, chuvoso, frio. Você poderia ter ficado na sua cama, ter dormido um pouquinho mais, acordado depois das 10, tomado um café, sim ou não? Mas você veio na reunião. Tem gente aqui que acordou antes das 6, veio de longe, veio de outra cidade, atravessou a cidade, mas veio. Então, você está aqui, e muitas pessoas sabem que você é assim, é ou não é? Tua família sabe que tu faz isso. Os teus vizinhos sabem que tu faz isso. O pessoal lá da empresa que tu trabalha sabe que tu está domingo de manhã na igreja, que tu é da igreja. Se tu faz qualquer coisinha errada, te prepara, porque o julgamento vai ser pesado para ti. Sim ou não? E tem gente que não entende isso e envergonha a nossa fé, envergonha o nome do Senhor. A palavra diz: o meu nome é escarnecido por conta de vós. Vós quem? Vós que estão com a mente dividida, que ainda não decidiram servir a Deus ou servir ao mundo. Amém? Seguindo nessa linha, Apocalipse capítulo de número 3. Vamos lembrar das palavras do Senhor à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo de número 3.
versículo de número 14. Essa é forte. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Amém, pessoal? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou o quê? Quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém, pessoal? Melhor é ser frio ou ser quente. Porque se você está totalmente frio, você sabe que você tem que se esquentar. Pastor, me explica, vou te explicar. Se você está frio, você está caído, você está afastado, você está desviado, você está no pecado, você está longe de Deus. Então você sabe que tem que voltar. Você tem consciência que tem que voltar. Você não vai dizer que está bem. E quem está quente, glória a Deus, está cheio de Deus, está na fé, está na presença do Senhor, está firme com o Senhor. Amém? Está dando testemunho. Agora, morno é muito perigoso, porque o morno nem está quente e nem está frio. Porém, o morno é muito mais próximo do frio do que do quente. Sim ou não? A grande maioria das pessoas gostam de comer uma comida morna. Fria jamais. Imagina um churrasco gaúcho frio. Não fica bem, ou fica? Quente demais não dá nem para sentir o sabor da carne direito, é ou não é? A comida muito quente você não consegue sentir o sabor dela. Agora, quando ela está morna, você consegue comer e sentir o sabor daquela comida. Então o morno agrada a todo mundo. Só que o morno é muito perigoso nessa questão aqui, porque ele sempre vai achar que ele está bem. Entende? Olha, eu não estou como um dia eu já fui. Eu até reconheço, eu já fui um cristão, sabe, mais fervoroso, até a obra eu fiz. E eu era uma pessoa ali, ó, de dentro. Eu era de dentro da igreja. Eu era próximo do pastor. Confesso que hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Mas olha, não estou caído, tá? Não estou desviado. Só não sou mais quem eu era. Muito perigoso isso. Porque a pessoa está muito mais perto do frio do que do quente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo conhece a parábola do muro? Que tinha um moço no muro. Lembra desta? E de um lado Satanás, e do outro Jesus. Quem conhece essa parábola? Vou contar para você rapidinho. Tinha um moço em cima do muro, no meio. De um lado estava o diabo, e do outro estava o Senhor Jesus. Esse moço estava em dúvidas de qual lado ele deveria ir. E Jesus, com seu amor incondicional, ele começou a chamar aquele moço que estava no muro. E o convidou para vir para o seu lado, para a luz. Amém, gente? E Jesus falou inúmeras coisas acerca do seu amor, do amor de Deus, do seu sacrifício na cruz, de tudo que ele fez para salvar aquele moço. E o convidou de todas as formas, de todas as maneiras para que ele
saísse do muro e viesse para o seu lado. Amém, pessoal? O tempo foi passando e ele continuava na indecisão. E Jesus não desistiu nenhum momento de trazê-lo para o seu lado, porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos que insistir, a gente não pode desistir. Amém, pessoal? E Jesus insistindo, e o moço continuava em cima do muro. Até que chegou uma hora, aquele moço do muro olhou e viu que Satanás estava quieto desde sempre. Enquanto Jesus o chamava, Satanás apenas dava gargalhadas e ficava rindo, ficava ali zombando da situação. Até que ele pensou e perguntou para o diabo, dizendo assim: ele está esse tempo todo me convidando para ir para o lado dele, e você, por que você não me chama para ir para o seu lado? O diabo olhou para ele, riu, gargalhou outra vez e respondeu assim: eu não preciso, porque esse muro que você está é meu. O muro me pertence. Quem entendeu a ilustração? Ficar em cima do muro é estar do lado de quem? Está do lado do diabo já. É uma ilustração simples, mas bem fácil de entender. Ficar no meio, ficar morno, é praticamente já estar do lado do inimigo e longe de Deus. Quem compreende isso? Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós, os cristãos, temos que trabalhar a nossa mente, pessoal. Fortalecê-la. E arrancar da nossa mente tudo aquilo que possa nos afastar de Deus. Tudo que possa tirar nosso foco do Senhor. Tudo que possa dividir a nossa mente. Colossenses 3, versículo 2. Quem achou, diga amém. Aliás, vou ler um também que diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém, igreja? Eu sei que nós temos uma vida para viver aqui, e eu quero que essa vida seja uma vida próspera, abundante, muito abençoada. Amém? Eu sei que a gente já acorda pensando no que tem que fazer, no que tem que resolver, nos problemas, nas dificuldades, sim ou não? No trabalho, nos funcionários, nos colegas, nas dívidas, no cartão, no cheque que voltou. A gente pensa muita coisa. No carro que tem que arrumar, nas notícias da economia, na administração do governo, na violência, dos problemas da família, dos problemas do casamento, do problema dos filhos. E tem gente que gosta de resolver os seus e os dos outros também, que é uma coisa que a gente tem que vigiar muito. Tem cristão que acha que por ser cristão tem que carregar a família nas costas, e não é bem assim. Se eu fosse você, eu parava com isso, de querer carregar a sua família inteira nas costas. Você tem que apoiar, você tem que ajudar, mas não carregar todo mundo. Vai com calma, porque às vezes você se sobrecarrega, você adoece, teus pensamentos ficam confusos e problemáticos, porque você está querendo carregar todo mundo nas costas. Assim não dá. Apoia, incentiva, ajuda, mas carregar não dá.
E tudo isso faz a gente deixar de pensar nas coisas do alto, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos ser sinceros, é verdade. Tem dia que se a gente não vigiar, pelo amor de Deus, a gente não lembra nem da Bíblia, e a gente esquece até de orar. É ou não é? Porque a gente dorme pensando nas coisas daqui, sonha nas coisas daqui e acorda nas coisas daqui. Só que a gente tem que parar e tentar organizar a mente e pensar nas coisas do alto, porque é o alto que vai nos ajudar, é Deus que vai nos dar o socorro, porque Ele é socorro bem presente na angústia. Quem entende isso, diga amém. Então, vamos fazer esse exercício de fé diário, esse esforço. Eu vou cuidar da minha mente. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente depressiva, ansiosa, angustiada. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês e peço que tenham maturidade, não vou citar nomes para não constranger ninguém. Mas eu já falei várias vezes que a obra aqui no Rio Grande do Sul, ela é um tanto mais difícil que outros estados do Brasil. Quem já ouviu falando isso? Que o peso espiritual aqui é maior do que muitos estados do Brasil. Quem já ouviu falando isso? Quando eu vim para cá, eu coloquei no meu coração e nos meus pensamentos: nada me abala e nada tira a minha fé. Porque pastores saíram daqui doentes. E eu falei no plural, eu não falei pastor saiu doente, eu falei pastores. No mínimo 2 então, já que eu falei no plural. E eu falei para mim mesmo, falo isso para minha esposa, para ela fazer o mesmo, e eu cuido dela, ela cuida de mim. Eu não vou sair de Porto Alegre doente. No dia que eu tiver que entrar num avião e ir para outro estado, eu vou sair daqui saudável, feliz e com o sentimento e a sensação de dever cumprido e com saudade de vocês. Amém? Porque colegas meus da Paz e Vida saíram daqui doentes, porque isso aqui é muito perigoso. Muito perigoso. E é um exercício diário, pessoal. E eu falo para mim mesmo e falo nas minhas orações para Deus. Nada vai tirar a minha paz e o meu sossego. Nada, 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 nada. O foco é em Cristo, o foco é na obra, mas o foco também é na minha saúde. Na saúde da minha esposa. E na minha salvação. Quem está entendendo? Se isso acontece com homens que foram separados para o serviço sacerdotal, o que pode acontecer também com a grande maioria do rebanho de Cristo, que não tem muitas vezes a mesma preparação e a mesma instrução. Entende isso? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a nossa mente, ela é muito perigosa. E nós temos que ter esse cuidado de guardar a nossa mente, porque nós estamos lidando com os inimigos da mente quase que diariamente. E pensamentos opostos são inimigos perigosíssimos. Guarde os seus pensamentos, pense nas coisas que são de cima e deixe o Espírito Santo trabalhar diariamente em você. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra?